Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Epílogo. De maior valor. Vocês estão sentindo? Perguntou o riso para a noite aberta. Alguma coisa acabou de mudar. Acredito que seja o som que o mundo faz quando se mija. 3 guardas estavam diante dos grossos portões de madeira da cidade de Colinar. Os homens taram riso com preocupação. Os portões estavam fechados, e aqueles homens eram da guarda noturna, um título um tanto inadequado. Eles passavam menos tempo vigiando e mais conversando, bocejando, jogando, ou como era o caso naquela noite, ficando a postos de modo desconfortável e escutando as palavras de um louco. Aquele louco por acaso tinha olhos azuis, o que permitia que se livrasse de todo tipo de problemas. Talvez Riso devesse achar estranho o valor que aquelas pessoas davam em algo tão simples quanto a cor dos olhos, mas já estivera em muitos lugares e vira muitos métodos de governo. Aquele não parecia mais ridículo do que a maioria dos outros. E, naturalmente, havia um motivo para que fosse assim. Bem, geralmente havia um motivo. Naquele caso específico, era um bom motivo. Luminobre? Chamou um dos guardas, olhando enquanto Riso sentava-se em suas caixas. Elas haviam sido empilhadas ali e deixadas por um comerciante que dera uma gorjeta aos guardas noturnos a de garantir que nada fosse roubado. Para Riso, elas eram apenas um poleiro conveniente. Sua bolsa estava pousada atrás dele, e ele afinava um tiro apoiado em seus joelhos, um quadrado instrumento de cordas. Era tocado de cima, dedilhando as cordas enquanto o instrumento cava apoiado no colo. Luminobre? Repetiu o guarda. O que está fazendo aí em cima? Esperando, disse Riso. Ele olhou para cima, voltando-se para leste. Esperando a chegada da tempestade. Isso deixou os guardas ainda mais desconfortáveis. Não havia previsão de grande tormenta para aquela noite. Riso começou a tocar o intir. Vamos conversar para passar o tempo. Digam-me. O que os homens mais valorizam nos outros? A música ressoava para uma audiência de edifícios silenciosos, becos e pedras de calçamento. Os guardas não responderam sua pergunta. Eles não sabiam o que pensar de um olhos claros vestido de preto que havia adentrado a cidade pouco antes do cair da noite, então se sentado em caixas, junto dos portões para tocar música. Bem? Indagou Riso, fazendo uma pausa na música. O que vocês acham? Se um homem e uma mulher tivessem um talento, qual seria o mais reverenciado, mais apreciado, considerado o mais valioso? Música. Disse finalmente um dos homens. Sim, uma resposta comum, disse Riso, tocando algumas notas graves. Uma vez essa pergunta a algumas eruditas muito sábias. O que os homens consideram o mais valioso dos talentos? Uma mencionou habilidade artística, como você astutamente respondeu. Outra escolheu um grande intelecto. A última escolheu o talento de inventar, a capacidade de projetar e criar dispositivos maravilhosos. Ele não tocou uma melodia específica no intir, apenas dedilhou aqui e ali, uma escala ou quinta ocasional. Como conversa ada na forma de cordas. Inteligência estética, continuou Riso, invenção, sagacidade, criatividade. Nobres ideais, de fato. A maioria dos homens escolheria um desses, dada a escolha, e o proclamaria o maior dos talentos. Ele dedilhou uma corda. Que belos mentirosos nós somos! Os guardas se entreolharam, as tochas queimando nos suportes do muro pintavam-nos com uma luz alaranjada. Vocês acham que sou um cínico, disse Riso. Pensam que vou dizer que os homens alegam valorizar esses ideais, mas que secretamente preferem talentos vis. A habilidade de acumular moedas ou encantar mulheres.
Bem, eu sou um cínico, mas, neste caso, realmente penso que essas eruditas foram honestas. Suas respostas falam das almas dos homens. No fundo, nós queremos acreditar em grandes realizações e virtudes, e escolheríamos esse caminho. É por isso que nossas mentiras, particularmente aquelas que contamos a nós mesmos, são tão belas. Ele começou a tocar uma verdadeira canção. Uma melodia simples, de início suave, melancólica. Uma canção para uma noite silenciosa quando o mundo inteiro mudava. Um dos soldados limpou a pergunta. Então, qual é o talento mais valioso que um homem pode ter? Ele parecia verdadeiramente curioso. Não tenho a mínima ideia, respondeu o riso. Felizmente, não era essa a questão. Eu não perguntei qual é o mais valioso, perguntei o que os homens mais valorizam. A diferença entre essas perguntas é ao mesmo tempo minúscula e tão vasta quanto o mundo. Ele continuou a canção. Um músico não devia dedilhar ou mentir. Não se fazia uma coisa dessas, pelo menos não alguém com qualquer senso de decoro. Nisso, como em todas as coisas, nossas ações nos denunciam, continuou o riso. Se uma artista cria uma obra de intensa beleza, usando técnicas inovadoras, ela será louvada como uma mestra, e lançará um novo movimento estético. Mas se outra, trabalhando de modo independente com o mesmo nível de habilidade, conseguisse fazer o mesmo no mês seguinte? Receberia a mesma aclamação? Não. Seria chamada de imitadora. Intelecto. Se um grande pensador desenvolver uma nova teoria da matemática, ciência ou filosofia, nós o chamaremos de sábio. Vamos nos sentar aos seus pés e aprender, e registraremos seu nome na história para ser reverenciado por milhares de pessoas. Mas e se outro homem determinar a mesma teoria por conta própria, e então atrasar a publicação de seus resultados em apenas uma semana? Ele será lembrado pela sua grandeza? Não. Ele será esquecido. Invenção. Uma mulher constrói um novo projeto de grande valor, um fabrial ou uma conquista da engenharia. Ela será conhecida como uma inovadora. Mas se alguém com o mesmo talento criar o mesmo projeto um ano depois, sem perceber que ele já foi desenvolvido, ela será recompensada por sua criatividade? Não. Será chamada de plagiadora e falsificadora. Ele dedilhou as cordas, deixando a melodia continuar, sinuosa, assombrosa, mas com um leve tom de zombaria. E assim, no final, o que devemos determinar? É o intelecto de um gênio que nós reverenciamos? Se fosse seu talento, a beleza da sua mente, então não o louvaríamos independentemente de já termos visto o resultado antes? Mas não fazemos isso. Se tivermos duas obras de majestade artística, que em tudo mais sejam equivalentes, daremos maior glória àquele que a fez primeiro. Não importa o que você cria. Importa que você crie antes de todos os outros. Então não é a beleza em si que admiramos. Não é a força do intelecto. Não é a invenção, a estética, ou a habilidade. O maior talento que achamos que um homem pode ter? Ele dedilhou uma corda final. Parece-me que não é nada mais que a novidade. Os guardas pareciam confusos. Os portões estremeceram. Alguém batia neles do lado de fora. A tempestade chegou, disse Riso, se levantando. Os guardas se apressaram em pegar as lanças encostadas no muro. Eles tinham uma casa de guarda, mas estava vazia, preferiam o ar noturno. O portão estremeceu novamente, como se algo imenso estivesse do lado de fora. Os guardas gritaram, chamando os homens no topo da muralha. Tudo era caos e confusão enquanto o portão estrondava uma terceira vez, poderoso e vibrante, como se fosse atingido por uma rocha. E então uma lâmina brilhante e prateada foi enfiada entre as portas enormes, movendo-se para cima, cortando a barra que as mantinha fechadas. Uma espada fractal. Os portões se escancararam. Os guardas recuaram atabalhoadamente. Riso esperou em suas caixas, segurando em tiro em uma das mãos, a bolsa sobre o ombro. Fora dos portões, parado na sombria estrada de pedra, havia um homem solitário de pele escura.
Seu cabelo era longo e sujo, a roupa nada mais do que um tecido de estopa envolvendo sua cintura. Ele estava com a cabeça baixa, o cabelo úmido e imundo caindo sobre o rosto e se misturando com uma barba que tinha pedaços de madeira e folhas presos nela. Seus músculos brilhavam, molhados como se houvesse acabado de nadar uma grande distância. Ao seu lado, carregava uma gigantesca espada fractal, a ponta para baixo, enfiada pelo menos um dedo na pedra, a mão no cabo. A espada refletia a luz das tochas, era longa e reta, e tinha a forma de um enorme espinho. Seja bem-vindo, ó perdido, sussurrou o riso. Quem é você? Gritou um dos guardas, nervoso, enquanto um dos outros dois corria para dar o alerta. Um fractário havia chegado a Colinar. A figura ignorou a pergunta. Ele avançou, arrastando sua espada fractal, como se fosse muito pesada. Ela cortou a rocha atrás dele, deixando um pequeno sulco na pedra. A figura caminhava de modo instável, e quase tropeçou. Ele se endireitou contra o portão e uma mecha de cabelo se afastou de seu rosto, expondo os olhos. Olhos marrom escuros, como um homem de classe inferior. Eram olhos selvagens, atordoados. O homem finalmente notou os guardas, que estavam paralisados, com lanças apontadas para ele, e levantou a mão livre na direção deles. Vão, disse ele roucamente, falando em um aletiano perfeito, sem sotaque algum. Corram! Deem o sinal. Soem o alarme. Quem é você? Conseguiu perguntar um dos guardas. Que alarme? Quem está atacando? O homem fez uma pausa. Ele levou a mão à cabeça, trêmulo. Quem sou eu? Eu sou Talenel Elim, tendões de pedra, arauto do Todo-Poderoso. A desolação chegou. Ah, Deus, ela chegou. E eu falhei. Ele caiu para a frente, atingindo o chão rochoso, a espada fractal retinindo atrás dele. Ela não desapareceu. Os guardas avançaram cautelosamente. Um deles cutucou o homem com o cabo da lança. O homem que havia anunciado ser um arauto não se moveu. O que é que valorizamos? Sussurrou o riso. Inovação. Originalidade. Novidade. Mas o mais importante, chegar na hora certa. Temo que você tenha chegado tarde demais, meu pobre e confuso amigo. Fim do livro 1 de Os Relatos das Guerras das Tempestades. Nota final. Alto no silêncio, luminais tempestades, moribundas tempestades, luminam o silêncio no alto. A amostra acima é digna de nota, já que é um Ketek, uma forma complexa de poesia sagrada vorim. O Ketek não só tem o mesmo sentido lido para frente e para trás, permitindo alteração nas formas verbais, como também é divisível em 5 seções menores distintas, cada uma expressando um pensamento completo. O poema completo deve formar uma sentença que é gramaticalmente correta e teoricamente tocante no significado. Devido à dificuldade na construção de um Ketek, a estrutura era considerada a mais alta e mais impressionante forma de toda a poesia vorim. O fato de que esta tenha sido proclamada por um herdaziano moribundo inculto em uma linguagem que ele mal falava é particularmente digno de nota. Não há registro desse Ketek específico em qualquer antologia de poesia vorim, então é bastante improvável que o indivíduo estivesse simplesmente repetindo algo que ouviu certa vez. Nenhum dos fervorosos a quem o mostramos o conhecia, embora 3 deles tenham elogiado sua estrutura e solicitado conhecer o poeta. Nós entregamos à mente de Sua Majestade, em um dia bom, a tarefa de descobrir por que as tempestades podem ser importantes, e o que o poema pode querer dizer ao indicar que há silêncio no alto e abaixo das ditas tempestades. Joshor, chefe dos coletores silenciosos de Sua Majestade, Tanatanev de 1173.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.